Isso aí eu tenho que te perguntar, sabe? Aí se a gente cair nesse buraco. Não, né? Essa aqui você vai gostar, Robertinho. Gabriel Varomin mandou aqui. Aí, Gabriel. Gustavo, como você imagina o mercado do futebol se adaptaria ao socialismo? Pergunto isso considerando as transferências, salários de jogadores estão cada vez mais inflacionados. É mais um Porque colaborador. você gosta muito de futebol, né? Adoro. Uhum. O Robertinho Muito. também é flamenguista. Sim. Roxo. Não, primeiro, gente, não sou eu que vai definir como que vai ser todas as coisas. Não. Tá entendendo? Não, mas você tem solução pra Agora, elas. Não, mas essa Futebol- é fácil, essa até eu sei, pô. É mais um colaborador, foi lá. Futebol. Igual atleta comum. Um maratonista vai ter, ué. Vai ter o... Futebol é o caso mais tranquilo, até porque no Brasil, por exemplo, é uma novidade as SAFs. Né? Na verdade, o futebol é uma demonstração de que como empresa privada é desnecessária, na verdade. A maioria dos clubes, e vários deles tiveram vários problemas, tá? Não estou dizendo, não estou negando isso. Sim. Mas a maioria dos clubes são associações esportivas, e você tem lugares como na Argentina, por exemplo, que quem controla, o Brasil menos, tá? O Brasil é uma coisa mais elitista, assim, você tem um conselho que controla o clube, ou então sócios de um clube mesmo. Vários clubes no Brasil surgiram assim, um clube com piscina e tal. Mas, por exemplo, na Argentina, boa parte dos clubes são controlados pelos sócios. O clube tem... River tem 300 mil sócios, Boca Juniors tem 250 mil, Independente 90 mil, Estudiantes 50 mil sócios. Desde a fundação, é assim há 100 anos. Mas tem uma presidência lá, tem uma diretoria. Tem uma, claro. Votada, que os sócios colocam lá para representar. Os sócios colocam lá e colocam e tiram. São quem faz o clube. Lá os clubes têm uma estrutura de bairro, surgiram muito espontaneamente assim, nos bairros e tal. Então, as pessoas crescem dentro da estrutura do clube, é para onde a criança vai brincar, entendeu? É onde fica o estádio do clube. Por isso que lá todo time tem seu estádio, né? Na verdade, o futebol é um dos maiores exemplos. Na Inglaterra tem uma estrutura muito parecida também. Quase todos os grandes clubes do mundo na atualidade não são empresas privadas, tá? Barcelona não é empresa privada, por exemplo. Na América Latina isso é uma novidade que surgiu agora. Todos os clubes se desenvolveram, ainda que no Brasil com a estrutura hierárquica e um conselho que manda em tudo. O futebol é a demonstração cabal de que as coisas podem ser organizadas, desenvolvidas e criadas sem necessariamente ser sobre uma empresa privada que visa lucro. Ainda que esses clubes são acossados o tempo todo, porque estão dentro de uma estrutura de sociedade que visa lucro. Sim. Óbvio, são acossados o tempo inteiro por causa disso. Eu sou Dan mandou aqui. Senhor Machado, poderia explicar as diferenças do arcabouço fiscal e do teto de gastos? Acha muito parecido, apesar de que nem é bom de verdade para o povo. Nossa, é um tema que exigiria realmente... né, diferença. Exigiria muito tempo para poder desenvolver. Mas eu sem entrar nos pormenores, eu só quero focar o seguinte... Todas as reformas que vieram tendo no Brasil ao longo dos últimos tempos, dentro da discussão que a gente já desenvolveu aqui, elas tiveram como objetivo reduzir o tamanho do Estado. É isso que está acontecendo, gente, há 30 anos. Se esse fosse o problema, nosso problema já tinha resolvido. Esse é um bom tema. Veja, lá atrás, o Fernando Henrique Cardoso criou a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal colocou um teto nos gastos. Que no caso dos municípios e no executivo, nos municípios e no estado é 54%, na União é 50%. O máximo você gasta. Hoje já se caiu tanto que esse teto da lei de responsabilidade fiscal já não significa mais nada, porque esse teto já está lá em cima. Por isso que se criou com Temer a reforma que impediu que os gastos fossem maiores do que o que era no momento em que a lei foi votada. Né? Ou seja, já tinha um teto que era de 54%. Só que agora o Estado, o município, estava gastando 42%. Então agora esse 42% é o novo teto. Tá entendendo? O que você tem então? Uma redução do Estado nesse sentido, não da carga tributária. Essa continua alta. Sim. Mas no sentido dos serviços públicos, dos gastos públicos. Redução contínua. Menos para a população. Redução só para a população, dos gastos, né? Ou seja, não se gasta com a população, gasta com o capital. Todo o dinheiro que entra é gasto. Só que ele não é gasto com a população. Até o que não entra é gasto. Né? Vai com a dívida, né? Sim. Com a dívida.
Eu sou Dan mandou aqui também. Como vamos melhorar os salários baixos? Como é que é? Como vamos melhorar os Como vamos. Pois melhor aqui, mas é melhorar. Como vamos melhorar com os salários baixos? Como vamos melhorar com os salários baixos? Tem que ter organização e tem que ter luta. Claro, você consegue melhorar o salário. A gente está aqui discutindo marxismo e socialismo, que é uma saída. Mas claro que até lá a gente luta cotidianamente por salário, por jornada, por essas coisas todas. Você nunca consegue isso de forma puramente negociada. A gente tem uma experiência grande no instituto que eu trabalho, com todos os camaradas que estão comigo no instituto. Se você chegar numa mesa de negociação, só é respeitado na mesa de negociação se você tem capacidade de organizar o trabalhador. De fazer paralisação, de fazer greve, de fazer mobilização. Senão você pode ter informação que for, pode ter estudado o tanto que for, pode ter feito o estudo que for, que eles vão dar bulhufas para você. Né? Porque a única força que o trabalhador pode fazer contra o empregador, sobretudo nas grandes empresas, é parar. É ameaçar o processo que permite ele ganhar dinheiro. Individualmente ele não pode fazer nada. Nada. Acabar aí com... A maioria dos sindicatos brasileiros são burocratizados mesmo, tá? Sou defensor abstrato disso não. Tem que derrubar as burocracias, construir outra ferramenta, outra alternativa. Eu tava pensando nisso, assim, sabe? Trabalho importante esse que você faz, aí você leva num sindicato que é uma bosta, que o trabalhador hoje tem raiva do sindicato. Muitos têm. Muitos têm. Pegar aqui na nossa região, por exemplo, agora o sindicato fez uma parada lá que todo trabalhador tinha que levar uma fichinha lá assinada pra falar que não quero fazer parte do sindicato. Sim. E aí chega lá, os caras ficavam horas e horas numa fila gigantesca, esperando. Você podia perguntar pra todo trabalhador da fila, você quer estar aqui? Ele falava assim, não, eu não quero estar aqui. Então assim, você vê que são sindicatos que são feitos para beneficiar poucos que estão ali. Quem ganha com isso é o líder do sindicato ali. Claro. E a população continua se ferrando. Não. Esse sindicato que eu vi aqui, todos os trabalhadores que passaram lá tinham que ir lá e abrir uma ação contra o dono, sei lá, o líder desse sindicato, velho. Sim. Cara lá, mulher grávida, gestante, idoso. Numa fila por horas e horas ali. No sol, em pé no sol, no meio da rua. No meio da rua, eu digo na calçada. Quando tava chovendo, tomando chuva, porque o cara... Ou ele vai perder um dia de serviço dele, que vai ser descontado. Ou senão o cara vai ter que arrumar uma indigestão lá com o patrão, e o patrão pode ser filho da puta, mas mais filho da puta é o sindicato que obriga o cara a ficar lá, ué, pô. A conscientização não chega com isso aí? Claro. Veja só, sim e não. Primeiro, os sindicatos foram uma ferramenta tão poderosa que eles tiveram que ser domados. Então o Brasil, por exemplo, todas as primeiras conquistas que a gente teve aqui no Brasil, a primeira lei de férias, porque não existia, tá? Que eram de 2 semanas. A primeira caixa de previdência, as primeiras caixas de previdência, primeiro esboço de 13º, tudo foi com as mobilizações que aconteceram no Brasil entre 1917 e 1920 e poucos. Greves espontâneas, organizadas, os sindicatos nem eram legalizados. A ação sindical era feita de maneira clandestina. Depois, quando Vargas institucionalizou isso, algumas décadas depois, ele criou o imposto sindical para que o sindicato fosse financiado à época sem consentimento do trabalhador. Ele criou um negócio chamado unicidade sindical, que fragmentou os sindicatos em 857 milhões. O Brasil tem hoje uns 12 mil sindicatos, 12, 13 mil sindicatos. A maioria dos países tem 20, 30, 50 no país inteiro, tá? Por que você fragmenta? Porque você perde o poder de ação e de articulação. E legalmente você não pode nem unir esses sindicatos. Eles estão só em confederações por setor. Entre os setores você não consegue. Tem as centrais sindicais, mas elas não são oficiais, tá? A central sindical não pode assinar nada. Então, e além disso, ele fez um sindicato que Vargas institucionalizou ele assim, que separou completamente a estrutura sindical do local de trabalho. Então ela não funciona com pessoas sendo eleitas por local de trabalho, para representar no sindicato, tem uma quantidade fixa de diretor, tem bases com 1 milhão de pessoas e tem aquela quantidade X de diretor, está com 500 pessoas e tem a mesma quantidade.
Tá entendendo? Então ela foi instrumentalizada, a estrutura sindical brasileira foi instrumentalizada pelo Estado com Getúlio Vargas, que se baseou na legislação sindical de Mussolini na Itália, tá? Para que ela criasse sindicatos que não servissem para a organização da classe trabalhadora, que fossem instrumentalizados, burocratizados em um braço do Estado. Caramba, velho. Isso está na Foi criação sabotado do sindicato. também. E isso depois de 20 anos de sindicatos que se organizavam espontaneamente, de forma clandestina, e onde teve as primeiras grandes conquistas e tudo. Então o certo era acabar hoje com todos os sindicatos e refazer isso daí. Já existem lutas em curso no Brasil para a reformulação disso tudo, entende? O problema é que as coisas são distorcidas, né? Por exemplo, você acabou com o imposto sindical durante o governo do Temer. Bolsonaro, Temer, né? Foi o Temer. É. Mas não acabou com a unicidade sindical. E uma coisa sem a outra não faz sentido. Sabe por quê? Porque a unicidade sindical é um sindicato por setor e por região. Os sindicatos ficam todos desse tamanhozinho. Uhum. Então ele acabou com o imposto sindical, mas se manteve os milhares e milhares de sindicatos. E são sindicatos tão pequenos que não tem nem como se autofinanciar. Uhum. Você está entendendo? Sim. Então, sim, precisava de uma reforma sindical completa, de uma estrutura sindical completa que tem no Brasil. Mas tem muitos sindicatos que, apesar desses obstáculos, apesar da estrutura ser feita para ele ser engessado, os trabalhadores na marra, criando critérios internos, com muita atividade, muito contrário com a base, se organizam. Tá? Se organizam, levam lutas adiante, travam batalhas, têm confiança dos setores que são representados, tá? Porque tem muitos sindicatos sindicato bem estruturado e alinhado, ele é fundamental para dar continuidade na revolução. Buscar filiação em massa. Só o sindicato não é suficiente para a transformação geral da sociedade. O sindicato ainda está dentro dos limites do que é a própria negociação na sociedade capitalista, né? Mas organizar a partir das estruturas de trabalho é fundamental. Isso é que eu vejo. complicado, você vê. É porque Igual- um ruim, ele acaba com o serviço de todo mundo, entendeu? E tem um ruim, velho. Vamos buscar filiação em massa. Você acaba deixando um líder do sindicato tão poderoso, que eu acredito que numa revolução, dificilmente esse cara não vai querer continuar no poder. Cara, revogabilidade de mandato a qualquer momento. Eu acho que são duas medidas anti-burocratização que são muito simples, assim. É mesmo? Primeiro, o cara vai ganhar a remuneração de um trabalhador qualificado, normal. Beleza. Que não passa disso. E segunda, o mandato pode ser revogado a qualquer momento. E terceiro, você tem que ter organismos periódicos. Eu posso dar o exemplo até do Partido Bolchevique, sabe? Da Revolução Russa 17. Não sei se sabe. Lenin perdeu a maioria das votações que ele teve dentro do Partido Bolchevique. Até a Revolução de Outubro, ele queria que ela acontecesse numa data X e ele perdeu. Porque a turma votou a maioria para que ela acontecesse tempos depois para coincidir com o Congresso dos soviets, que eram esses conselhos de trabalhadores. E ele achava que podia perder muito tempo até ali, que era melhor fazer antes e depois votar. Ele perdeu essa votação. Ele perdeu uma votação atrás da outra. Entende? E não era ele era um líder no sentido de que era o cara respeitado, que era referência pela trajetória, pelo que tinha feito, mas não no sentido de poder absoluto. Entende? A noção de liderança, às vezes, ela é pervertida, corrompida, é um termo melhor, né, do que pervertida. Ela é corrompida no nosso dia a dia, porque o papel de liderança dentro da empresa necessariamente é um déspota. Pelo próprio papel que ele tem a serviço da lucratividade da empresa. Mas toda atividade cooperativa precisa de líder. Precisa de liderança. Sim. Toda atividade cooperativa. O problema é quando esse líder está a serviço de uma acumulação abstrata que não tem nada a ver com a necessidade das pessoas que estão envolvidas ali. Você está entendendo? Ele não é líder, ele é chefe. Ele pode ser líder também, mas além de líder, ele é chefe, ele é autoritário, ele é um déspota. Porque o líder só vai organizar, ele só vai liderar ali, né? O chefe não tá liderando nada, ele tá ordenando e você tem que difícil selecionar essas pessoas que não têm esse viés, né? Para essa atividade, você concorda? Entendo. Mas veja, o processo de construção de alternativas dos trabalhadores, seja no movimento sindical, partidário, etc., ele se diferencia do processo no interior das empresas, porque ali você não tem um processo de acumulação de capital, de nada disso, você está entendendo? Onde você está ganhando, está se beneficiando em torno disso. É claro que para isso é preciso uma organização que não receba dinheiro de empresas para poder fazer os favores, e você está entendendo? E coisas do gênero. É preciso um sindicato que seja independente, né? Mas se você está dentro de uma organização que ela não é regida por um processo de acumulação, isso pode acontecer. Se você está dentro de uma empresa que é regida por um processo aí, por definição, não pode acontecer, porque é a acumulação que rege o processo inteiro, né?
Agora, tem chance de desvios? Tem, claro que tem. As pessoas têm que estar atentas e combater. Só que é o que você falou. Tem que reciclar. Ou deu errado, Sim. meu filho, trocou, tchau, Tem obrigado. nada de garantido na história. Quem te dizer que tem algo de garantido, tá te enganando. Não tem nada de garantido. A gente tem que estar atento, perceber. Teve um aqui que mandou uma massa também, Guilherme. Grande Gustavo, queria saber como o marxismo, uma teoria materialista, poderia deslanchar em um país tão religioso como o Brasil. Dá para conciliar? Veja, uma concepção materialista realmente não é religiosa no sentido de que ela não explica o mundo a partir de preceitos religiosos, né? De qualquer natureza. Mas eu insisto, uma análise materialista do capitalismo é o quê? Vamos ver o que está acontecendo, como é que a sociedade funciona, como é que as partes se conectam, por que os fenômenos acontecem desse jeito, por que os preços aumentam, por que tem inflação, por que o lucro está caindo, as empresas estão caindo. Entender o processo e explicar o processo, né? A pessoa pode ser religiosa, mas ela está vivendo dentro da sociedade, sofrendo todas essas mazelas. Uhum. Ela tem um interesse na melhoria da vida dela, em ter acesso aos recursos do qual ela precisa, do qual a família dela precisa, como qualquer outra pessoa. O fenômeno que tem aí, que eu acho que tem que ser combatido, é a instrumentalização que é feita da religião para ganhar a pessoa para concepções políticas específicas. Tá? É a instrumentalização que é feita. Agora existe até uma série de canais que falam assim, tipo, Jesus Cristo era liberal. Tipo, liberalismo é uma coisa que existe há 200 anos. Uhum. Você tá entendendo? Ou então, assim, o objetivo do marxismo é destruir o cristianismo. Cara, o Marx começou a atuar no movimento. A ideia dominante na Alemanha era a ideia de que o grande problema da Alemanha era a religião. Marx era ateu, né? Ele era ateu, nunca escondeu isso. Amigão de Darwin, não era? Não, teve Não tem um contato dele com Darwin? Que eu saiba, ele entrou em contato com Carter uma vez perguntando se Darwin queria dedicar o livro 3 do Capital a Darwin, mas Darwin achou melhor não. Na verdade, eu acho que eu li que ele era um admirador do trabalho de Darwin. Ele era um admirador. Né? Mas Marx nasceu atacando essa turma, não porque ele defendia a religião, mas ele falava, não, a religião não é o problema da sociedade. As pessoas descarregam na religião problemas que a sociedade já tem, independente da religião. Né? Mas ele tinha uma raiva de religião, assim... Nenhuma. Não? Nenhuma. Ele veio de família judaica, não é? Veio de família judaica, mas a família dele é uma família que se converteu ao protestantismo. Uhum. O pai dele era protestante, né? Família de origem judaica. Mas ele não tinha raiva nenhuma. Isso não atrapalhou ele na formação dele ali? Não chegou a ter raiva de religião em algum momento? Atrapalhar em que sentido? De realmente uma família, né, ortodoxa. Não, ali, a família tudo. do Marx era relativamente tranquila nesse sentido. Inclusive, o pai dele, alguns biógrafos acreditam que ele converteu o protestantismo por conveniência, por causa de um cargo público na Alemanha. A Alemanha, onde teve a reforma protestante, e o luteranismo lá era bem mais dominado pelo Estado do que dominava o Estado, mas que era instrumental para ele se converter ao protestantismo para conseguir o cargo público que o pai do Marx tinha. Então ele nem era muito religioso, né? Era mais oportunidade mesmo. Oportunista nesse caso mesmo, né? E a família dele não era uma família assim, era religiosa porque toda a sociedade da época era, mas nesses marcos não era tão religiosa não, né? A mãe do Marx ficou famosa pela frase de que Marx deveria, além de ter dedicado a vida a escrever o Capital, ele deveria ter dedicado a ganhar o capital. Essa frase foi dita de fato pela mãe do Marx. Você acredita que a religião ela pode existir naturalmente num lugar que seja comunista, socialista? Claro. A religião não vai atrapalhar em nada ali. Para o ali. socialismo, para o marxista, o que nós defendemos é só o seguinte, que a religião ela tem que ser ela é uma questão privada, tá? Então você não pode ter, por exemplo, nortear o funcionamento da sociedade, as diretrizes públicas, do direito e etc., baseado em crenças religiosas. Tá entendendo? Ainda que uma pessoa religiosa possa, pela razão A ou B, defender o que ela quiser. Mas uma coisa é transformar aquele aspecto em uma lei que tem que ser seguida por causa da religião A, que só A, B, C e D professa. Ou que seja a maioria, não importa. Ela se reduz à questão privada. A questão privada significa isso. Ela não interfere no ambiente social e no ambiente público com força de lei,
como elemento de poder. Uhum. Né? Se as pessoas no socialismo vão ser menos ou mais religiosas, não faço a menor ideia. Você é religioso? Eu não, sou não. Você é ateu? Sou. Eu acho que o marxista raiz ele tem que ser ateu. Eu nasci numa família evangélica, cresci numa família evangélica, vivi nesse meio por bastante tempo, tive vários amigos lá. Sou bastante familiarizado com o meio, ou pelo menos era, que já faz muito tempo, né? Mas hoje não faz parte mais da minha vida, não. Você acha que a religião atrapalhou sua família em algum ponto, Não, assim? de jeito nenhum. Atrapalhar em que sentido? Ah, não sei. Geralmente, a gente conhece alguns ateus, assim, que tem muita raiva, assim, de religião, sabe? A religião fez bem pra minha família. Por ter usado, explorado, coisa do tipo. Assim. A religião fez bem pra minha família, pelo menos são fatos que eu não lembro muito bem, que eu era muito novo, mas teve alguns problemas familiares que a questão da religião ajudou a resolver. Deu força, né? Isso. Mas você já acreditou em Deus alguma vez? Claro, ou você nunca acreditou? Não, acreditei. Acreditei até, sei lá, os meus 20 anos, por aí. E aí você pegou aí... Foi se esvaziando da minha vida, assim. Não tem um marco, não, sabe? Foi deixando de fazer parte dela, quando eu vi já não significava mais nada pra mim. Mas nunca houve, assim... mas nunca tive... Pelo contrário, eu lembro com boas recordações os períodos que eu tinha com a igreja evangélica, com os meus amigos lá dentro, as coisas que eu passei lá dentro. Os ritos me incomodavam um pouquinho, sabe? Ficar lá em pé naquele culto ali de 2, 3 horas me incomodava um pouquinho. Mas eu tenho boas lembranças, não tenho más lembranças, não. Tenho contato com vários deles até hoje, das pessoas dessa época. Legal. Pô, eu lembro que da última vez que o Johnny esteve aqui, ele citou a Bíblia na nossa conversa, assim, e eu quase perguntei, falei, pô, mas você citou a Bíblia aqui, você não é marxista? Não, sim. Não tem muito a ver e tal. Thales mandou aqui, 3 pessoas bem intencionadas na mesa, queria o denominador comum para a situação atual do Brasil, nacional desenvolvimentismo. Um abraço aí pra você. O Urim mandou aqui também. Vai ter alguém escolhendo minha profissão que nem as abelhas do filme B-Movie? Ou pode ter 200 milhões de médicos? E ninguém quiser trabalhar com essas profissões menos prestigiadas? Ótima questão. Eu volto a insistir, tá? Não sou eu que vou definir todas, mas é muito tranquilo de entender. Ora, coisas que poucas pessoas querem fazer vai ter que ser bonificadas com alguma coisa a mais, evidentemente. Né? Tem alguma razão pela qual a maioria das pessoas não querem, seja porque é muito chato, porque é muito repetitivo, porque é muito insalubre. Então, vai ter que ter bonificações até o nível que as pessoas passam a se interessar por aquilo, só que isso tudo vai ser feito de maneira técnica planejada. E não deixa o mercado fazer, né? Sim. E tem muito mais chance da pessoa se dedicar àquilo que ela quer fazer do que na nossa sociedade, né? Onde as condições são completamente desiguais. Então, se há mais pessoas interessadas naquilo, se acontece o contrário, há mais pessoas do que ofertas disponíveis, aí você pode fazer seleções, por exemplo, processo de seleção, coisas desse tipo. Né? Então, tudo pode ser organizado socialmente com os melhores critérios que a sociedade achar que é para resolver aquele problema. Eu dei aqui algumas possibilidades. Se ninguém quer fazer, paga melhor. Sim. Né? E se ainda assim ninguém quer fazer... pode ser que seja distribuído por um conjunto maior de pessoas em um prazo. Pode ser. Por exemplo, quem que vai querer fazer coleta de lixo? A gente quer coleta de lixo, não quer? Alguém vai ter que fazer a coleta de lixo. Você vai ter que remunerar melhor, ou então isso vai ter que ser distribuído por uma massa maior de pessoas. Você vai trabalhar em engenharia, beleza, mas vai ter um dia no mês que você vai fazer a coleta do lixo. É uma possibilidade? Tá entendendo? Você vai trabalhar com engenharia, mas todo mundo vai trabalhar nas áreas X. Isso aqui é muito, muito insalubre, degradante do ponto de vista da saúde e tudo mais. Então, isso aqui vai ser distribuído entre o conjunto das pessoas, que vai ter que fazer isso uma vez a cada 30 dias ou a 40, sei lá. São várias possibilidades, viu, gente? Não sou eu que vai definir na minha cadeira. São as pessoas que vão definir. Só que elas vão definir para elas. Sim. Vocês estão entendendo por que fazem? Se ela não quiser participar dos órgãos de decisão, ok, as pessoas que participarem vão decidir por ela. Sim. Entende? Só que... Mas se ela quiser participar, ela vai ter abertura. Interfere direto na vida dela.
Então não é uma coisa abstrata, que eu escolho alguém e não sei a diferença que isso faz na minha vida nos próximos 4 anos. Aqui não, eu estou definindo sobre a minha vida. Eu não estou definindo poder sobre as pessoas, eu estou organizando a riqueza que existe em função das pessoas que estão disponíveis. É a administração das coisas, da riqueza, dos recursos. Né? Então tem várias possibilidades, as questões que ela colocou, né? E outras pessoas podem pensar em outras melhores que as que eu citei aqui. Você acha que daria para pegar um mundo igual o mundo que a gente vive hoje, tirar o capitalismo dele, colocar o comunismo, o socialismo, a gente ia viver da mesma forma que vive hoje? Não, muito ou melhor. algumas coisas seriam extintas? Como, por Não, exemplo? melhor, beleza, a gente vê melhor. certo. Mas você acredita que nós teríamos as mesmas coisas que a gente tem no mundo hoje? Ou a gente ia abrir Muito mão mais. de ter algumas coisas? Muito mais. A gente poderia abrir mão de forma consciente. Por exemplo, impacto natural com danos muito grandes, você está entendendo? Aqui a gente pode resolver esse problema. Porque você pode definir o seguinte, olha, aqui eu posso gastar mais em algo que eu sei que vai ser menos danoso. Você está entendendo? Eu posso, por exemplo, se você quiser com seus recursos e for suficiente adquirir um carro, ok, você não precisa ser proibido disso. Mas veja, você pode criar um sistema investindo em transporte público violento, acessível em qualquer lugar, que você chega em qualquer lugar de maneira muito mais rápida, e você ter carros de muito melhor qualidade que você usa quando você precisar, como se fosse uma locação. Entende? Disponível, ou seja, você vai produzir 100 milhões de carros no ano? Não, pode ser que seja 2 milhões, e carros muito melhores, inclusive. Só Todo que mundo poderia ter acesso a uma Lamborghini. Lamborghini ia quando ele continuar fosse tendo. usar. Quando ele fosse usar. Não quer dizer que não, Lamborghini não vai ter mais. Pelo contrário, daria para ter. Porque parece que Lamborghini é uma parada bem capitalista, assim, Sim, né? Tipo, mas muita grana. Veja, não quer dizer que tem que ser uma propriedade individual. Você pode usar, você pode locar. Quer dizer que não preciso ter uma casa muito legal, sei lá, na beira da praia, etc. Pelo contrário, transformar essas coisas todas em uso social. Então você vai com um grupo de amigos, você vai ficar lá alguns dias, entendeu? E claro que tudo isso é descontado da parte que nos cabe aí na apropriação da riqueza social. Viagens de avião. Ia ter muito mais viagens de avião, provavelmente, sim, do que temos hoje, né? Porque seria muito mais acessível para a pessoa ter uma viagem de avião, né? Sim, e coisas que parecem inacessíveis, porque são caríssimas mesmo, elas podem ser compartilhadas, o uso pode ser compartilhado, igual eu falei. Você pode ter um carro desse de luxo, mas que não está na sua garagem. Você utiliza quando você precisar. Você está entendendo? E às vezes você nem vai querer ter o carro na garagem. Para que você vai destinar uma parte tão grande da sua renda para isso? Se você socialmente pode organizar um transporte interurbano, entre as cidades, interurbano, de qualidade. Entende? Mas na antiga União Soviética não era assim. Não era assim o que exatamente? Era desse modelo também? Não, aí vamos lá, são várias coisas. A União Soviética são tem um milhão de problemas. problemas. Burocratização do Stalin foi terrível. Autoridade mesmo, tá? Boa parte das pessoas que fizeram a Revolução 17 foram mortas a mando de Stalin. O controle era burocrático, eu não passo pano para nada. Massacre na Ucrânia aconteceu mesmo. Inclusive o grupo a qual eu faço parte, que são dos trotskistas, já denunciavam isso quando aconteceu. Tá? 35, 36, tem um livro do Trotsky, por exemplo, A Revolução Traída, que já dá até o número de milhões de mortos. Agora, do ponto de, mesmo com esse controle burocrático, que evidentemente visava uma burocracia privilegiada, que se apossava de condições muito melhores do que o do conjunto, a estrutura urbana de Moscou não tem igual na Europa, porque foi planejada. Não tem coisa parecida. E eu falo por relatos de várias pessoas que tiveram lá em vários outros lugares, que não é o meu caso. Funciona mesmo. Funciona mesmo. É parque para todos os lados, praças gigantes para todos os lados, ruas largas. O metrô, os padrões atuais, talvez não seja tão extraordinário como em alguns lugares do mundo, mas para 30 anos era. E é uma estrutura de metrô muito sofisticada. Sim, sim. Tem muito espaço em todos os lugares, porque as coisas não saíram construídas de forma assim anarca, cada um pegando um lote, aquilo outro, sem nenhum tipo de planejamento. Até faço o convite, vocês podem pegar pelo Google Earth a estrutura urbana de Moscou e compara com Paris. Muito foda. E compara com Londres. Você está entendendo? Então, assim, tiveram 1000 problemas do qual não passo pano para nada. Mas com todos esses problemas, não tinha desemprego durante esse período, o padrão de vida não acompanhava tecnologicamente o Ocidente, mas era razoável, não é que as pessoas simplesmente comiam e investiam. Tá? Longe disso. Você teve
Eu perdi o número, desculpa, eu não vou chutar, mas a estatística da quantidade de teatro, e nós podemos esquecer que estamos falando dos anos 70, 60, e quando a gente fala teatro, era das principais atividades públicas. Era uma coisa assim absurda. Lazer, não tinha cultura era isso. Era isso. Tinha nada que se comparava ali nas grandes cidades da Europa, tá? A gente conversou com ex-morador da União Soviética. Inclusive, ele já esteve aqui no canal 2 vezes, né? Sim. E os pais também nasceram lá, tudo. E ele tem grandes relatos ali e experiências daquela época. Sim. Mas ele fala, por exemplo, lá na cidade onde ele morava, tinha vários restaurantes, né? E os restaurantes todos acessíveis. Você podia chegar lá e pedir um prato. Sim, sim. Então você só comia no restaurante, porque logicamente a gente vai pensar, pô, comida de restaurante é melhor. Então você só comia no restaurante. Ele falou, não, só em casa. Por que você não comia no restaurante? Não, porque a comida lá era ruim. Todos os restaurantes a comida era ruim. Sim. E o atendimento? Não, o atendimento também era horrível. O cara não fazia questão de você entrar lá. Você entrava lá, o cara meio que jogava o negócio ali e vazava fora. Né? Tanto é que tem um relato também que quando caiu a União Soviética, que montou o primeiro McDonald's lá na União Soviética, na Rússia, Moscou, sim. Ele fala que o relato dos russos era que, tipo assim, eles não ficavam só impressionados com o gosto do que eles estavam comendo, mas com a forma como eram tratados na hamburgueria. Sim, tipo, não, os caras falaram obrigado pra mim. Sim. Eu dei meu dinheiro, ele me devolveu o troco e mandou eu voltar. Claro. Me parece muito plausível. É um processo que foi se degenerando, né? Foi se degenerando. A própria União Soviética, enclausurada ali dentro de si, foi ficando para trás tecnologicamente. E chegou um ponto ali no início dos anos 80 que a burocracia soviética falou, esse negócio aqui está ameaçado de cair. O que a gente tem que fazer é eles mesmos apossarem daquilo ali enquanto capital. Quem eram os burocratas na União Soviética ali nos anos 70, 60, são quem se tornaram os donos do capital na Rússia que se seguiu. E você mapeia os nomes, tem vasta literatura sobre isso, né? Foi tendo uma deterioração da população, pouco investimento em serviço de consumo, preocupação com aquelas coisas, disputa global, envolvendo primeiro arma nuclear, depois disputa espacial e tudo mais. E foi tendo deteriorações nesse sentido, sim. E era um controle completamente burocrático, uma sociedade vigiada, né? Então, o espaço para criatividade ele era pequeno e ele era controlado. Quando as pessoas de talento eram descobertas, eram levadas para setores estratégicos, militares, aeroespacial, tá entendendo? Então tinha todos esses problemas mesmo. Mas socialmente, tanto que mesmo... Então não estou aqui fazendo um louvor a... Agora, você não encontrava um mendigo em Moscou, entende? O nível das habitações eram razoáveis e a estrutura urbana era extraordinária, entende? Então, mesmo com controle burocrático, dá para entender até onde você pode chegar com planejamento. E não esqueça de uma coisa, quando teve a Revolução em 17, a Rússia era a retaguarda da retaguarda da retaguarda na Europa. Era um dos países mais atrasados da Europa. Talvez se a Revolução fosse mundial. Claro. E sem sanções, sem a sabotagem. Se tivesse expandido para uma Alemanha da vida, seria uma força gigantesca. Para a Alemanha, bastava a Alemanha. Bastava, assim, claro que precisa de se expandir para todos os lugares, mas eu digo assim, sobre o movimento seria outro. Porque a Alemanha era as principais potências tecnológicas da época. A Rússia não produzia nada, gente. Tudo que eles fizeram lá, eles tiveram que começar do nada. A Rússia tinha uma indústria forte, uma indústria siderúrgica. Que era uma indústria siderúrgica para aço, para empresas e capital francês, principalmente, que atuava lá dentro. Né? Ela não estava na vanguarda de absolutamente nada. Automóvel, nem têxtil. Você acha que o modelo atual da China hoje, ele pode contribuir para o marxismo? Não, para o marxismo não. Para mim, a China ela só aproveitou da centralização que eles tinham, fizeram um projeto muito bem sucedido para a burocracia chinesa e para os capitalistas chineses de desenvolvimento da China, mas é tudo ali relação de mercado, não tem nada com marxismo, né? Todas as empresas, inclusive estatais, são empresas que atuam no mercado, com as regras do mercado. Sim. Né? E outra, a China ela utiliza a enorme centralização que eles têm sobre alguns setores, são empresas gigantescas, assim, absurdas,
para produzir energia, insumos baratos para as indústrias da ponta que são todas privadas. Tá entendendo? Então eles têm produção de energia, por exemplo, eles conscientemente eles colocam lucro abaixo do lucro do mercado, mantêm as empresas de energia como 100% estatal para que a energia seja barata para todo o setor privado competir. É um projeto desenvolvimentista muito bem feito. Sim. E uma estrutura bancária centralizada para onde eles destinam recursos para áreas estratégicas escolhidas a dedo. Né? Mas a vida do trabalhador chinês é terrível. Lá é o seguinte, é 44 horas semanais, só que a hora extra é ilimitada. E há uma militarização do trabalho. Você começa lá o trabalho marchando. É como se fosse uma guerra, Eu já literalmente. ouvi falar que a vida do trabalhador chinês é melhor do que a vida do trabalhador brasileiro. Rapaz, eles têm uma remuneração média hoje, em alguns setores, como industrial, que é levemente superior ao brasileiro. Mas eles trabalham 5, 6, 7, 8 horas a mais. E eu já ouvi falar também que eles não se importam muito com isso. Não se importa. Que o que o governo oferece pra eles, tá tudo bem. Sim. Pelo fato de ter segurança, de ter qualidade Entendo. de vida, essas coisas. Minha opinião, tá? É muito recente esse processo de urbanização, essa coisa toda na China. Para todo setor que está hoje no mercado de trabalho urbano chinês, vários recursos que eles têm acesso, e vários deles até porque a vida urbana exige, né? Que é uma população deslocada do campo para a cidade há uma geração atrás. Uma geração e meia atrás. De fato, eles têm acesso a coisas que eles veem o que era a vida deles lá atrás, eles veem a situação atual como um avanço. Se você pegar as novas gerações na China, elas já não pensam assim. Tá? Que era uma população toda urbana, toda rural, com acesso a recursos limitados. A nova geração já não pensa dessa forma. Já tem toda uma geração de chineses de 20 anos de idade, na casa dos 20, 30 e poucos, que optam em não trabalhar. Tá? Então eu não duvido que tenha muitos que considerem um avanço não, porque foi mesmo. Mas é produto da mudança social que deu na China. Sim. Essa transição do campo para a cidade, esse desenvolvimento capitalista, essa coisa toda, né? E parece que é só uma melhoria, mas o cara lá no campo ele não tinha formação técnica superior X. Tá, mas precisava. Tá entendendo? Ele não tinha acesso, a vida era outra. É a realidade que mudou. Percebe? Eu opinaria que no próximo período histórico a gente vai ter, como já começou, tá? Na última campanha do governo do Covid lá, mas o problema não era Covid, antivacina, essas coisas não. É porque o governo trancava as pessoas dentro da empresa, né? A transição lá do campo para a cidade, as pessoas começam indo para verdadeiros galpões que ficam dentro da empresa. Fica ali 2, 5, 10. Então, morando ali. Isso. Depois se ganha uma renda, fica ali um tempo, você ganha autorização para comprar um apartamento, alguma coisa assim. Essas pessoas foram enclausuradas dentro dessas unidades produtivas, entendeu? E tudo. Você teve manifestações pesadas lá na China, 1 ano e meio atrás. E eu acho que outras mais pesadas tendem a vir no futuro, na medida que eles já vão aí se adequando ao que é esse mundo capitalista chinês de hoje, entendeu? Mas eu não acho que não tem nada com marxismo, nada a ver com socialismo. Eu digo isso, tipo, um neo, né? Às vezes uma contribuição de um modelo novo ali, né? Porque a China é socialista no modo de viver ali, eles falam, né? Mas é capitalista também com a sua produção, com as suas fábricas, tudo, né? Parece que tem um sistema híbrido que funciona ali na China hoje. Eu não sei. O modo de viver, não sei o que seria o modo de viver, entende? Chamado de socialismo, não sei o que significaria isso, porque eles vivem do salário, compram as coisas no mercado imobiliário, inclusive, que está entrando em crise agora, por uma hipervalorização. É capitalista, de então. Total. Capitalista, 100% tudo 100% capital. Tem suas especificidades. Claro que tem suas especificidades, mas todo lugar tem suas especificidades, né? O capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo na Alemanha não é igual ao dos Estados Unidos. Sim. E o dos Estados Unidos não é igual ao do Brasil. Da mesma forma, o da China tem muitas especificidades. Então, não estou querendo negar que tem muitas diferenças lá, mas não são diferenças no sentido de não ser capitalista. São diferenças no que diz respeito ao desenvolvimento do capitalismo chinês. Tanto é que tem uns milionários, bilionários lá, né? Muitos. Pô, velho, eu vi que você tá meio cansadão aí, mas tem um punhado de superchat aqui, como é que a gente faz? Não, deixa eu explicar. Porque é assim, ó. Só agradece, vamos juntar amanhã de manhã, a gente lê aqui, todos. Não, se tiver você algum acha? outro bacaninha, você até faz, mas assim, aqui ó, o grande Gustavo, queria saber como foi o marxismo, a teoria do materialista, poderia deslanchar um país, então ele já leu, né, esse aqui, foi o Guilherme.
Tem o Thales Cordeiro, 3 pessoas também você leu. Qual que você leu? Foi pra cima aqui? Ah, li vários aqui, mas ainda tem muitos aqui, entendeu? Entendi. Mas e aí, o que você acha? Manda um salve Talvez aí pra amanhã, galera. vou falar só o nome aqui, ó. Breno Borges mandou 27,90, um abraço pro Breno. Não, isso Guilherme tem que ler mandou os de também. 27, ó. Thales Cordeiro mandou aqui também. Urim, O Curioso, Vitor, Against Hand, O Curioso de novo. Lucas Aniel Gomes mandou R$10. Matheus Pavinelli mandou R$10. Natan Fragoso mandou R$20. Eu sou o Dan. Mandei um abraço pra todo mundo. Obrigado a todo mundo aí que mandou superchat. Gustavão, isso, cara. Eu vou salvar o Gustavo. O Gustavo tá até bem. Eu sei que ele aguenta 6 horas. Quem não tá aguentando hoje é eu tô numa bad aqui, tô quebrado, velho. Tranquilo. Obrigado, viu, irmão. Não, Amanhã a gente tá firme de novo, né? Tamo sim, com certeza. Amanhã o debate com o engenheiro Léo. Tá chegando lá de São Paulo. Nossa, Pra debater aqui velho. com Você vai enfrentar um engenheiro Léo. O Nossa. deputado Caporeso, ele retrocedeu. Ah, ele retrocedeu? Ele não... Pô, que pena, o Camponês. Por que ele retrocedeu? Pois então, cara, parece que ele foi lá na posse do Trump. Lá convidaram ele pra ir na posse do Trump. Mas já aconteceu já, ué. Ele chegou dos Estados Unidos ontem, parece. Aí falou que chegou com a agenda bem lotada e tal. Pô, sacanagem. Eu tô tentando convencer ele ainda, viu? Pô, Mas convence. Eu vi um pedacinho do debate dele aí, fiquei doido pra debater com ele. Não, assim. e eu falei pra ele, falei assim, diferente... Doido. Eu não costumo nem trazer meu livro, sabe? Eu trouxe porque eu vi a piadinha que ele faz com o marxista e livro. Eu falei, não vou perder essa oportunidade. Pela primeira vez eu vou levar meu livro no Deixa eu ver podcast. E você sabe como que eu tentei convencer ele? Eu falei assim, Caporeso, diferente da vez do Jones, que foi debater escala 6x1, Sei. que não quis responder nenhuma pergunta sua de marxismo, Sei. dessa vez vamos debater marxismo. Sim, Que aí o Gustavo vai ter que responder todas as suas perguntas. Aí ele ficou louco, falou, não, eu vou. Mas ele parece estar cansadão, pediu pra deixar pra semana que vem. Falei, cara, tenta vir. Se não der certo, a gente marca isso mais pra frente lá em São Paulo. Outro carnaval aí. Mas o Andy Léo, ele vai estar aqui. E se o Caporeso resolver, eu te aviso também amanhã na parte da manhã e a gente vem pra cá beleza, e faz. Fala beleza? com ele que eu tô ansioso pra debater com ele. Faço questão. Hashtag vem Faço Caporeso. questão, isso. E se... Hã? Hã? Não, falando que a Caporeso arregou. Se ele não tiver condições de fazer nessa e tal, não tem problema nenhum, não. Eu topo fazer em outro momento, eu realmente quero. E, inclusive, aproveito, não sei, aqui ou em qualquer outro lugar, gostaria muito de debater política monetária com o Humberto Matos, que você mencionou. Legal. Ele tem feito uns reacts, massa. falado algumas coisas e tal. Acho que legal, a gente poderia colocar na mesa, debater política monetária, dinheiro, dívida pública, essas coisas Com o todas. Nando Moura você debateria? O professor, Ah, claro. Economia doméstica? o professor Humberto Matos, ele falou que vinha aqui no Três Irmãos. Certo. Aí eu mandei mensagem pra ele, ele não me respondeu ainda. Sim. Então, professor, me responda. A gente vai mandar passagem pra você, vai reservar o hotel aqui pra você. E aí, quem sabe, você vem junto com o Gustavo e a gente promove isso aqui, né? Ó o rolo. Esse Pode debate ser. aí entre vocês. Pode ser. Não sei se você quer debater, porque tem gente também que não curte muito debate, Esse né? é o debate. Mas vamos só dele trocar vir ideia, aqui, eu vou vamos achar bom trocar pra ideia, caramba ué. dele vir, né? E, pô, já que você tentou tanto, quer tanto fazer com o Caporeso, eu vou mandar uma mensagem pra ele Pode agora. mandar, fala com ele que eu faço questão. Tá, Eu faço tá. questão que ele venha aqui fazer um Você debate. chegou a estudar ele mesmo, então, sim? Não, eu só Você vi viu? uma horinha quando ele veio aqui com o Com o Jones, não Jones, foi? é. Isso. Do engenheiro Léo, você viu alguma coisa dele? Mas eu gostei porque ele falou que estudou o marxismo, né? Então é Estudou bom contar um marxismo. liberal que estudou o marxismo, trouxe um manifesto, não é isso? Algumas passagens e tal. Adoraria comentar com ele Aí todas vai elas. ser sobre o manifesto marxista. Se ele vier, vocês vão falar do manifesto marxista. Manifesto Manifesto Comunista. Comunista. Manifesto Isso, Comunista. irmão, é que eu não sou tão Ele bom pode nisso. escolher, não tem problema não. Mas eu adoraria que ele trouxesse aquelas questões, o manifesto ali. Sim, né? da As questões família, da família, do imposto. Das né? relações também.